Bom dia a todos e a todas para a nossa segunda aula de amplificadores operacionais. Aqui é só uma introdução, né, ao par diferencial, ao espelho de corrente, né, e hoje nós vamos ver a carga ativa aqui em cima, tá? Então na última aula a gente parou aqui, a gente chegou a fazer impedância de entrada para a componente alternada, né, da fonte. Lembrando que aqui ainda teria um circuito de polarização de um lado, circuito de polarização do outro, assim como é feito no emissor comum. Mais para frente a gente faz esse circuito de polarização, tá? Uma coisa de cada vez. E a gente viu que a impedância deu bastante alta, 435 kΩ, o ganho deu legal, 91. Isso, e assim, chutando muitas coisas, né? Isso aqui foi chute, acho que aqui foi 100k, né? Na verdade. É que eu apaguei e quando eu voltei eu acho que eu não botei o valor que estava antes. Que eu apaguei para colocar isso aqui, aí depois eu pensei, não, vou deixar aqui ainda para mostrar como estava antes. Então antes estava assim, tá? Uma fonte de corrente, o par diferencial e as cargas. E hoje nós vamos substituir, tá, essas cargas por essa aqui, que a gente chama carga ativa, né? Vou dar um delete aqui e copiar aqui, pronto. A carga ativa é um espelho de corrente, igual esse de baixo, né? A diferença é que aqui é NPN e aqui é PNP, porque o que importa no espelho de corrente é esse VBE aqui, está em paralelo com esse VBE, como está aqui, né? Eles estão em paralelo. E para o VBE aqui também está em paralelo, né? Esse está em paralelo com esse. Teria que ser PNP, né? Se eles estivessem aqui do lado de baixo, eles não ficariam em paralelo, né? A tensão VBE tem que ser exatamente igual a essa tensão VBE para que esta corrente IC aqui fique exatamente igual a esta corrente IC aqui, né? Ele copia, né? A corrente da direita será copiado da corrente que está passando aqui pela esquerda, não é isso? Pronto. Vamos agora simular para ver os ganhos, né, que isso traz para o nosso circuito. Ou não, né? Eu posso estar esperando que vai ter ganho e não ter ganho, sei lá. Vou tirar um print dessa tela para a gente desenhar aqui para eu mostrar melhor, digamos assim, o funcionamento desse circuito agora com esse espelho de corrente aqui em cima, né, funcionando como carga. Aí eu vou dar um print dessa tela, vou lá no Paint para a gente poder riscar. Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Pronto, pessoal. Vamos analisar agora, aqui vamos riscar aqui com o Paint aqui em cima, para ver o comportamento desse circuito, né, dessa carga ativa aqui. Primeiro a gente tem que se lembrar, tá, que essa corrente I, eu vou colocar em números, tá? Já para facilitar aqui quando eu for fazer o exemplo. Essa corrente I, vamos supor 100 micro. Eu nem me lembro se era 100 micro aqui. Deixa eu voltar lá na simulação, só para ver se era 100 micro. Era 100 micro mesmo. Isso aqui, ó, 100 micro. Então vamos supor que essa corrente aqui é 100 micro. Essa corrente 100 micro, né, na polarização, né, sem um sinal alternado, supondo que aqui tivesse aterrado também, se divide, tá, em 50 micro aqui, 50 micro desse lado, poxa, eu estou batendo 80, 50 micro desse lado, e 50 micro do outro lado aqui. Né? Esse 50 micro, né, vai passar pelo espelho de corrente, e aqui vai causar, esse meu teclado, eu acho que está meio torto, 50 micro aqui, e esse 50 micro, né, o espelho de corrente, vai copiar para o outro lado, 50 micro, que é o mesmo que vai passar aqui, 50 micro. Significa que o espelho de corrente está empurrando aqui para baixo 50 micro, e o par diferencial está puxando 50 micro. Se um empurra 50, o outro puxa 50, o que é que sobra para cá? Zero. Então tem 0 microampere entrando por esse fio. Se tem 0 por aqui, significa que a tensão nesse resistor é 0 volts. A queda de tensão nele, né? Se a queda de tensão nesse resistor é 0 volts e a parte de baixo desse resistor está conectada ao terra, significa o seguinte, que essa tensão é 0, que é o terra,
Do zero, voltando aqui para o coletor, ele passa pelo resistor, o que se soma a essa tensão 0 volts. Então 0 mais 0 dá 0, o que vai resultar em 0 aqui nesse ponto aqui, tá certo? Beleza? Então significa que, veja a mágica, que se não tiver sinal alternado aqui, na tensão de polarização, essa tensão aqui, essa nesse canto, vai ser igual a essa daqui. Se ele tiver aterrado aqui, do outro lado vai ter 0. Automaticamente, sem você se preocupar em nada. Sem se preocupar se aqui é 100 micro, 150 ou 50 micro. Lógico, vai ter uma faixa para isso funcionar bem. Mas aqui é só para a gente ter uma visão geral da coisa. A gente não vai entrar em todos os detalhes. Mas veja como a mágica aconteceu. A corrente naturalmente é 0, quando a tensão alternada aqui é 0. Se essa tensão dessa base for igual a essa tensão dessa base, 0 volts e 0 volts, aqui vai ser 0. Agora, veja só, uma coisa que eu observei aqui, né, que aqui não pode ser 0, nesse terra. Porque a tensão do coletor, para esse transistor ficar funcionando bem na região ativa, a tensão do coletor tem que ser superior à tensão da base, né? Então, se eu planejo que a saída oscile, né? Vou botar aqui, eu nem sei como estava antes, mas vou botar aqui 2 volts de pico, né? Vamos dizer que nessa saída aqui eu queira que ele vá de menos 2 a mais 2. Então, se ele vai aqui até menos 2, significa que minha base tem que estar de menos 2 para baixo, né? E de menos 2 para baixo com uma certa folga, tá? Vamos botar menos 4. Tá? Menos 4 volts aqui. Se esse lado tem menos 4, do outro lado, a polarização dele também deve ser feita com menos 4 volts. Significa que tem um offset nessa fonte aqui de menos 4 volts. Tá bom? Beleza? Se aqui é menos 4, essa tensão aqui vai ser aproximadamente 0,7 volts abaixo, né? Que é essa tensão menos VBE. Vai dar menos 4,7 volts, mais ou menos. O que tá legal, porque aqui tá menos 10, né? Então tem bastante folga nesse VBE aqui, né? Ou nesse VCE aqui, para ele funcionar bem, né? Tem 5,3 volts aqui nesse transistor, o que vai dar bastante folga para ele funcionar, tá bom? Dava para alimentar aqui até com a tensão maior, né? Ao invés de menos 10, eu botar menos 6 volts, já ia funcionar, tá? Já ia funcionar bem. Aqui em cima, também, essa tensão 10 volts está bem grande, né? Se eu quero ir de menos 2 a mais 2 volts aqui na saída, significa que quando aqui tiver em mais 2 volts, aqui está em 10 volts, vai ter 8 volts ainda aqui no VCE, o que dá bastante folga para esse espelho de corrente funcionar bem também, sem estar apertado nos limites mínimos e máximos aí de operação, tá bom? Então, na polarização, é isso que ocorre. O mais importante é que essa tensão de 0 é copiado automaticamente para cá, o que é muito bom quando você vai conectar esse estágio com os próximos estágios. Porque essa tensão de 0 já serve como tensão de polarização, por exemplo, do próximo que a gente vai montar aqui na próxima aula, que é um amplificador classe AB. Né? O AB, eu quero botar a polarização dele em 0 volts, ou na tensão que for, né? Bom, mas nesse caso específico que eu estou aterrando aqui seria 0, né? Enfim, eu não preciso botar um circuito de polarização no próximo bloco, porque a tensão de polarização já vai ser gerada nesse bloco anterior. Evitando assim, todo o circuito de polarização, ele diminui a impedância de entrada. Vou voltar lá para o Forsted só para a gente lembrar o que é o circuito de polarização. O circuito de polarização, né, é algo parecido com aquilo que a gente faz lá no emissor comum, né? Que é um resistor para cima, um resistor de baixo, um capacitor de acoplamento, né? Onde aqui você coloca, por exemplo, o VCC mais 10, aqui embaixo menos VCC, menos 10. E aqui, você ajustando esses dois resistores, né? Aqui no meio vai ter uma tensão contínua,
que é a tensão de polarização. No caso desse nosso exemplo agora, isso vai mudar para ser menos 10, né? Desculpa. Vai mudar para ser menos 4 volts, né? Desse outro lado teria um circuito igual, tá? De polarização, onde aqui teria que ter menos 4 volts aqui, do outro lado também menos 4 volts. Esse circuito aqui de polarização, ele diminui bastante a impedância de entrada, porque a corrente que vem daqui, antes ia todo para a base, né? Que a base tem uma alta impedância de entrada, mas agora parte vai subir, parte vai descer e parte vai em frente. Essa parte que sobe, essa parte que desce, né? É como se fosse esse resistor em paralelo com esse, faz com que diminua-se, né, a impedância de entrada, enfim. Ok? Então esse é um circuito de polarização típico, tá bom? Só que aqui, por enquanto, para a gente não se estressar com isso, eu só estou dando offset aqui no gerador, tá? Que dá o mesmo efeito. Botar o gerador e botar um offset. No caso agora, meu offset vai ser de menos 4 volts, como a gente já combinou lá no Paint, né? E aqui, ao invés de terra, também teria que ser menos 4 volts. Pronto. Menos 4 e menos 4 de offset, tá bom? Deixa eu... não sei nem que gráficos são esses, que veio ainda da simulação anterior. Vou aumentar aqui a velocidade da simulação. E tá aqui o sinal de saída, tá bom? E ele tá amplificando menos, né, do que antes. Remover gráfico, mas vamos continuar aqui o nosso projeto. Vou voltar para cá. Pronto. Vamos continuar então nessa parte. Eu só quis falar o seguinte, que a impedância de entrada cai quando você bota o circuito de polarização. Então, se eu já tenho aqui uma tensão zero automaticamente, sem eu me preocupar com muitos ajustes, isso é muito bom. Que eu já posso me garantir de usar esse 0 volts como tensão de polarização para o próximo estágio, tá? Vamos ver agora o que acontece quando a gente bota o sinal alternado aqui, né? Se eu aumento uma besteirinha essa tensão, deixa eu botar aqui um mais. Pronto. Se eu aumento uma besteirinha essa tensão, né? Esse VBE aqui, ele aumenta uma besteirinha, o que faz aumentar essa corrente aqui do coletor uma besteirinha também, né? Essa corrente do coletor é a mesma que passa por aqui, que também aumenta uma besteirinha, que também aumenta uma besteirinha aqui, né? Essa corrente que aumenta aqui uma besteirinha do lado esquerdo vai ser copiada para o lado direito, pelo espelho de corrente. Então aqui também aumenta uma besteirinha, aqui também aumenta uma besteirinha. Essa corrente que aumenta desse lado, bom, por enquanto, deixa eu dar uma pausa nessa minha fala. Vamos agora arrodear o circuito pelo outro lado, né? Então, girando no sentido reverso, essa corrente aqui aumenta também, né? Como isso é uma fonte de corrente aqui embaixo, significa que a corrente da esquerda mais a corrente da direita tem que ser igual a essa corrente de baixo. Então, se aumentou de um lado do lado esquerdo, do lado direito ela tem que diminuir. Porque esse mais esse tem que ser igual a esse de baixo. Então, essa mesma quantidade que aumentou do lado esquerdo, diminui do lado direito. Não sei porque eu repito tanto minhas falas, né? Aí aqui diminui aqui em cima. E se em cima aumentou, embaixo diminuiu, o que acontece? Veja, em cima está empurrando mais corrente. Embaixo ele está puxando menos corrente. Significa que esse excesso de corrente que ele está sendo empurrado aqui por cima, ele vai passar agora para a carga. Eu vou botar 2 mais, tá? Que ele vai dobrar essa corrente aqui, essa variação de corrente será dobrada aqui na carga. Vamos ver em termos numéricos, tá bom? Então era 100 microampere, eu vou riscar de outra cor, tá? Só para mostrar aqui. Era 100 e agora aqui continuou 100. Eita, acho que eu quero fazer o seguinte. Esse aqui que é amarelo, pronto. Era 100 e agora continuou 100. Aqui não mudou nada, né? Só que antes era 50-50 e agora não é mais 50-50. Agora vai ser, vamos supor, dá um chute aqui qualquer. Desse lado aumentou para 51. Desse outro lado aqui diminuiu para 49.
De um lado aumentou, do outro diminuiu. Esse 51 é o mesmo 51 que passa aqui por cima, micro, né? Que é o mesmo 51 que passa aqui, que é o mesmo 51 que passa aqui, que é o mesmo 51 que passa aqui. Então, se de um lado tem 51 micros sendo empurrado por cima e está sendo puxado por baixo 49, essa diferença de 2 micro está fazendo a curva aqui nesse ponto e está descendo por aqui. 2 micro. Tá? Tem 2 micro. Nesse caso específico, a tensão na saída vai ser 2 micro vezes 1K, 1 kΩ. Certo? Vai dar 2 mili, né? 2 milivolts. Entendeu? Então, quanto maior essa resistência de saída, maior vai ser a amplitude do sinal de saída. Porque é como se agora isso fosse uma fonte de corrente alternada. Veja que em momento nenhum eu estava falando muito em tensão aqui, né? Aqui aumentou 1 micro, aqui diminuiu 1 micro, não sei o que, pá. Isso aqui agora funciona como uma fonte de corrente. E quanto maior a resistência em série com a fonte de corrente, maior vai ser a tensão na saída. O que me faz crer que, se eu chego aqui e aumento aqui de 1K para 10K, essa tensão na saída deve aumentar. Olha, aumentou em 10 vezes. A eletrônica é linda, né? Passou realmente de 36 para 360 mili, né? Se eu quero que na saída saia 2 volts, eu vou aumentar mais um pouquinho. 100K eu acho que é muito, né? Deixa eu ver aqui. 100K foi para 3.6. Aqui eu poderia fazer as contas, tá? Aqui a preguiça me evita nesse momento de fazer isso. Mas aqui diminui um pouquinho, foi para 2.9. Diminui um pouquinho, enfim. 47K. 47K é uma resistência que eu uso muito, porque tem muito lá. Pronto, 1.7. 51K. Lembrando que alguém me perguntou, né, na aula, se tem como saber, né, exatamente essa corrente, o quanto essa corrente vai variar quando eu variar aqui o meu VBE. Tem, tá? Tem um gráfico lá, VBE versus IC, em função de BBC, que por aquele gráfico, uma análise gráfica, você acaba conseguindo saber. Só que é complicado, tá? Eu prefiro fazer experimentalmente ou na simulação, né, o quanto de variação de tensão aqui vai impactar na variação de corrente aqui, tá? Vai variar muito de diodo para diodo. Que diodo? De transistor para transistor, tá certo? Então aqui já tá do jeito mais ou menos que eu queria, tá? Qual é o ganho que tá agora, né? Deixa eu calcular aqui. O ganho tá saindo 1.964 volts e tá entrando 20 mili, né? 20 mili. O ganho tá 93 agora, 93,2. 93,2 o ganho de tensão. E a impedância de entrada? Será que melhorou ou piorou ou tá a mesma coisa? Eita, eu já apaguei os resistores, não foi? Esses dois aqui de cima. Porque na verdade o ganho maior vai ser na impedância de saída. E a gente não fez a impedância de saída antes, né? Como estava com 2 resistores. Tá, vamos continuar. Vamos ver aqui a impedância de entrada logo, tá? A impedância de entrada, lembrando, é da parte alternada, tá? O que importa é saber a dificuldade que o sinal alternado vai ter para entrar no seu circuito. Porque o seu sensor, né, seu microfone, seu amplificador que tiver antes desse estágio, enfim, o estágio anterior desse estágio, ele basicamente vai fornecer um sinal alternado. Pode ser uma antena, né? Uma antena de rádio, uma antena de TV, uma antena de RF, qualquer que seja. Pode ser um fotodiodo. Não sei, qualquer coisa que esteja ligada aqui. O que mais importa é que ele vai fornecer uma onda alternada, e a impedância que mais importa aqui é a impedância de entrada do ponto de vista do sinal alternado.
Então, lembrando que a tensão alternada dividido pela corrente alternada de entrada. A tensão alternada a gente já sabe, é 20 milis. E a corrente alternada, a gente também já sabe, ou não. Deixa eu botar aqui um fiozinho aqui só. Deixa eu plotar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. É isso mesmo? 171 nanoampere? Deve ser, né? 171. Agora aqui está alternado mais contínuo, né? Deixa eu botar propriedades. Botar uma escala bem pequenininha. Uma escala de nano. E botar acoplamento AC. Ele não tem acoplamento AC para corrente? Tem não, é? Eu acho que eu já tinha visto isso na última aula, não foi? Que corrente ele não tem acoplamento AC. Então vamos fazer a tensão máxima menos a mínima, né? Valor de pico negativo aqui, pronto. Esse aqui está oscilando em torno do zero, então esse aqui não tem problema. Tensão de pico, não, isso aqui é da saída, né? A tensão de pico aqui da entrada é 20 miliamperes, 20 milivolts, desculpe, e não tem mais muito que se preocupar. A corrente de entrada é que ele dá nesse range aqui, ele não centraliza em torno de zero, né? Então vamos ver de pico a pico, 171,208 menos 79,008. De pico a pico ele tem 92,2 nanoamperes. Dividido por 2, 46,1. Então ele tem de pico, ou seja, do centro até o máximo, a metade, né, do que iria do mínimo para o máximo, né, 46,1 nanoamperes. Vamos ver agora a impedância. A impedância, tensão dividido por corrente, não foi? Eu já esqueci, meu Deus, foi 46,1 nano, né? Então fica 20 mili dividido por 46,1 nanoamperes. A impedância de entrada diminuiu um pouco, tá? Foi para 434 quiloohms. Não, ficou quase a mesma coisa, não foi? 434 quiloohms. Então, a gente viu que com a carga ativa, a impedância de entrada praticamente não mudou. Tá? Agora, tem uma coisa que eu vou falar aqui, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas o CMRR, que é a rejeição da amplificação do modo comum, ele melhora, tá? Com a impedância de entrada. Ou melhora com essa carga ativa aqui, tá certo? Essa amplificação do modo comum é essa amplificação aqui, do menos 4, a amplificação da tensão de polarização, né? Porque o ideal é que ele não amplificasse nada essa tensão. Se eu tenho menos 4 de um lado e menos 4 do outro, de polarização, significa que a diferença, né, da parte contínua é zero. Então, não era para sair daqui apresentar corrente absolutamente nenhuma, onde está aqui o mouse. Era para a corrente ser exatamente zero. O que não acontece na prática, tá? Fica uma correntezinha. Eu não sei se aqui no Fallstead se eu consigo simular isso. Deixa eu botar aqui uma tensãozinha aqui contínua em menos 4 também. Para ver se a gente consegue ver esse efeito. Menos 4. Menos 4 e menos 4, essa corrente aqui era para ser absolutamente zero. E não está, né? Ela está uma corrente constante, né? Sem oscilar, mas está com a corrente de 248 nanoamperes. Não sei porque no gráfico está mostrando o máximo 125 nano. Não, é porque isso era na entrada, tudo bem. Então aqui, ó, na saída, tá? É esse número que aparece aqui nesse canto aqui, está mostrando 248 nanoamperes. A tensão fica bem baixinha na saída. A tensão na saída está dando 12 milivolts, mas não é zero. Veja que tem um erro aqui, né? Um erro que depende desses transistores e do esquema de ligação e do circuito, etc. tal.
e está dando um errozinho aqui, que era para ter 0 volts nesse momento nesse resistor, mas não tem. Ele tem 12 milivolts. Para a maioria das aplicações, isso é uma besteira. 12 milivolts, nem vai nem vem. Agora, para aplicações médicas, de pequenos sinais, eu quero fazer um eletrocardiograma, eu quero fazer um circuito de áudio para captar um microfone, mas bem fraquinho. Assim, para várias aplicações, de repente, esse modo comum aqui, essa amplificação da tensão de modo comum, né, que é a amplificação da tensão contínua que acontece dos dois lados, ela atrapalha, tá? E o CMRR é a rejeição dessa amplificação. Quanto maior esse número, melhor, tá? Ele rejeita mais. Então você vai ter, e é dado em decibéis, né, em dBs. Então vai ter amplificadores operacionais com 80, 90, 100, 110, 120 dBs de rejeição. Quanto maior esse número, melhor, significa que mais vai atenuar mais esse efeito não desejável de amplificação da parte contínua do sinal aqui, comum entre os dois lados, tá certo? Então, a gente podia fazer um teste rápido aqui, né? Botar aqui o... Deu quanto aqui a tensão? 12 milivolts, né? Vou botar de novo aqui 100K e 100K. Eita, mas vai... não sei, acho que não vai dar certo, não. Porque teria que botar exatamente para... Teria que recalcular a corrente ali, tá? Pra gente conseguir comparar. Mas aqui deu 9 volts, mas é porque realmente teria... 100K, né? 100K, 100K. A gente teria que recalcular para essa tensão aqui ficar em torno de 0, tá? Não vai dar para fazer assim rapidamente não, tá bom? Teria que fazer uns cálculos aqui. Na verdade, o cálculo não é tão difícil, não. É passar aqui 100 microamperes por aqui, para que essa queda de tensão nesse resistor seja 10 volts, para fazer 10 menos 10 igual a 0. E aí seria aqui diminuir isso aqui pela metade, um pouco menos, né? Teria que ajustar, mas aqui vai dar um pouco mais de trabalho nesse momento. Eu vou dar aqui um Ctrl Z, para a gente voltar para o circuito como estava antes, tá bom? Pronto. Então vocês entenderam, né, o que é o modo comum, tensão de modo comum e a rejeição dessa tensão de modo comum, tá bom? E esse circuito, tá, é conhecido por melhorar muito também esse parâmetro. Agora vamos ver a impedância de saída, tá? A impedância de saída anterior, eu já lhe digo, era muito próxima a 100 kΩ, que era o resistor que estava aqui em série, tá? Vamos agora ver quanto dá neste momento a impedância de saída. Para isso, vamos ter que relembrar, que a gente já viu isso em outro momento, como faz para calcular uma impedância de saída. Pronto. Eu dei uma pausa, né? E coloquei aqui já um circuito que equivale ao funcionamento desse circuito aqui, tá bom? Esse circuito aqui, ele, do ponto de vista aqui do gerador de função, ele tem apenas uma impedância de entrada. Nesse caso, de valor de 434 kΩ, tá? Deixa eu espaçar mais aqui, 434K. E ele tem essa amplificação aqui, né? Que ele tem um ganho 93,2 vezes a tensão de entrada. Aqui no Foster até tem, tá? Acho que é aqui. Fonte de tensão controlada por tensão. Tá? Então, o certo era substituir isso por isso aqui, tá? Vamos vir mais para cá. Vem mais para cá. Essa simbologia do Foster é meio feia, né? Para essa fonte de tensão. Mas é assim, eu não... Para mim não tem isso não, de feio e bonito não. Vamos lá. Pronto. Sendo que o ganho, né, aqui vai ser de 93,2, né? 93,2 vezes a diferença de tensão entre os dois terminais. Beleza?
Então, nessa tensão de saída aqui, eu já vou botar aqui essa fonte aqui de 20 milivolts aqui também. CA, né? Então, nessa representação aqui, eu não represento a parte do offset, tá? Eu represento só a parte alternada mesmo. Eu posso até dizer que o 0 volts está aqui, tá certo? E a parte alternada vem por aqui, amplificada, e vem por aqui. Esse fio é o da saída, tá? Esse fio aqui, tá? Nesse caso aqui, tá? Quando bota carga ativa, ele tem um pequeno problema, qual é? É que se eu tiro a carga aqui, ele para de funcionar. Por que ele para de funcionar? Porque ele é uma fonte de corrente, né? Aqui ele está tentando injetar e puxar aquela corrente que a gente falou antes. Então, se não tem por onde a corrente fluir, ele para de funcionar. Então, tem que botar realmente aqui esse resistor para que ele fique funcionando. Então, esse resistor, na verdade, não é a carga. Ele faz parte do amplificador, tá certo? Esse 51K. Que é para dar o ajuste do ganho de saída. Beleza? Então esse fio aqui, ó, representa esse fio aqui. Isso não é carga, tá? Isso é parte do amplificador ainda. Deixa eu trazer mais para cá então, talvez melhore, né? Mais para cá, mais para cá, mais para cá. Pronto. Beleza? Então vamos continuar aqui. Espera aí que aqui os fiozinhos se partiram, foi? Deixa eu apagar esse aqui e vir mais para cá. Beleza. E agora a gente precisa saber quanto é este resistor aqui, tá bom? Esse resistor, essa é a impedância de saída do amplificador como um todo. Não é esse 51K, não. É o conjunto completo pode ser representado por um resistor de que resistência, né? Qual é a impedância de saída desse circuito? Aqui a tensão VO. E aí o que acontece? Essa tensão VO é fácil de saber, porque se eu pego o multímetro e meço aqui na saída sem carga, essa tensão aqui vai ser exatamente igual a VO, visto que não tem corrente. A corrente aqui é 0 amperes, então se não tem corrente, não tem queda de tensão neste resistor aqui. E aí essa tensão fica igual a essa aqui, tá? Então VO eu sei. Esse daqui eu não sei, tá? Aqui tem um K escrito, mas na verdade eu não sei qual é essa resistência. É isso que eu quero descobrir. E aí o que acontece? Quando eu plugo uma carga na saída, normalmente aqui, naturalmente, essa tensão aqui Vx vai cair. Porque vai fazer aqui um divisor de tensão resistivo. Dependendo de quanto cai essa tensão, tem como eu calcular o valor dessa impedância de saída, né? Ou seja, sabendo VO e sabendo essa tensão quando se conecta a carga, que eu vou chamar aqui de Vx no caso, estou chamando de Vx porque eu quero, tá? Porque assim, porque o circuito é meu e eu faço o que eu quiser. Eu poderia chamar de qualquer coisa. Então, essa tensão aqui, Vx, que é a tensão dos terminais quando eu conecto carga, tem que ser menor do que V0, e conhecendo Vx, V0 e o valor dessa resistência que eu usei como carga para fazer esse teste, sabendo dessas três coisas, eu consigo deduzir a fórmula, eu consigo saber que é isso aqui. Eu vou deixar como exercício para vocês, até porque já foi feito em outras práticas, para vocês deduzir essa fórmula aqui, tá? Mas a impedância de saída, eu vou chamar de ZO, vai ser igual a RL, a carga, né, que eu usei ali como teste, vezes VO dividido por Vx menos 1, tá certo? Então a fórmula vai ser essa aqui para cálculo do ZO. Vamos fazer o teste aqui, nesse circuito, tá ok? Bom, o que é que eu tenho aqui, né? Primeiro eu tenho, deixa eu apagar tudo para eu não me confundir no que eu estou vendo. Remover gráfico. Isso aqui é daqui, é? Isso daqui é de onde? Isso daqui é do resistor. Pronto, tá bom. Então, sem carga, o meu Vx não, meu VO nesse caso,
é igual a 1,864 volts. Vou botar agora uma carga. Essa minha carga, eu vou botar uma carga de 100K. Bom, 100K já deu uma queda, né? Essa minha impedância de saída tá baixa, é porque aqui eu também botei 51K. Tá muito grande. Mas aqui caiu para 1, não, tá bom. Impedância de saída baixa é bom. Tá certo. Caiu para 1,232 volts. Então meu VX... Por que danado eu boto ET aqui? O meu VX, quando eu pluguei a carga, foi para 1,234 volts, né? Usando, tá? Um RL de 100K. Vamos agora calcular aqui o meu ZO. É porque na prática, ai meu Deus, é porque na prática esse resistor de 51K não vai existir. Quando eu plugar isso aqui no próximo estágio que a gente vai fazer ainda, que é o amplificador classe AB, a impedância de entrada do amplificador classe AB é bem altona, é maior que 100K. Tá, vamos continuar. Vamos só seguir, né? Vamos só seguir o fluxo. Então, para uma carga de 100K, quanto é que dá aqui o ZO? É melhor calcular aqui, né? Vai ser VO dividido por VX menos 1, deu mais ou menos metade de 100K, vezes 100K. Deu 51K. Tá? Não é exatamente esse. Que legal. Meu ZO. Agora eu entendi. Na verdade, agora eu me lembrei, né? Que justamente, como ele dobra a amplificação, ele diminui pela metade a impedância de saída, tá? Como a impedância de saída antes era 100K, que era aquele resistor que estava aqui 100K, não sei se vocês se lembram, antes a impedância de saída era 100K, para esse ganho de 90 e poucos, né? Que era o mesmo ganho. E quando eu boto aqui, ele dobra, né? Essa corrente, ele dobra amplificação, ele diminui pela metade a impedância de saída. Então a impedância de saída em geral vai ser metade do que era antes para aquele mesma amplificação de tensão. Para uma mesma amplificação, a impedância de saída cai pela metade, o que é muito bom, né? O que é muito bom, muito bom. Beleza. Então é a mesma coisa de eu botar aqui, ó, 51K. Tá certo? Então veja, se eu faço esse esquema aqui, representa isso tudo aqui. Se eu entro aqui com a tensão de 20 milivolts, vou plotar esse um novo diagrama de bancada. Aqui é 100K, né? Que foi a carga. Deixa eu botar na mesma velocidade de um lado do outro, porque a escala está diferente. Não sei porque esse está rápido e esse está devagar. É porque a frequência está diferente. Aqui é 1000, né? 1000 Hz, para ficar a mesma frequência. Pronto, vou parar aqui. Então aqui a gente vê, ó, que a tensão máxima desse lado esquerdo, né? Que é essa tensão aqui, deu 1,234 volts, e a tensão da direita deu 1,234 volts, né? Ou seja, realmente esse circuito está funcionando exatamente igual a esse circuito. Vamos agora fazer uma pequena modificação na entrada para ver se, mudando a tensão da entrada, se esse circuito continua funcionando igual a esse. Aqui era 20 milivolts, eu vou passar para 15 mili, tá bom? E vou mudar um pouquinho a frequência, 15 mili e 800 Hz. Aqui eu vou passar também para 15 mili e 800 Hz.
e vamos ver se os dois vão continuar iguais. Deu uma pequena diferença, aqui 942 aqui 925 mili, o que é esperado, porque esse circuito aqui não não leva em conta, né, exatamente todas as não linearidades dos semicondutores, né, todas as curvas, né, de todos os transistores, mas deu bastante próximo, né, deu bastante próximo. Dá para aproximar, digamos assim. Quando sua simulação estiver pesada, né, simulando isso, você substitui por isso e o resultado vai ser bem próximo, tá ok? É isso. Vou parar por aqui, né? Acho que já foi suficiente. É isso, até a próxima.